Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o filme Barbie, o famoso e polêmico, segundo alguns, né, filme Barbie. Essa polêmica tem alavancado muitas pessoas a irem assistir o filme e a minha abordagem é uma abordagem totalmente técnica. Eu vou aplicar as ferramentas da semiótica, tentando entender os processos de composição do filme, como a narrativa do filme foi composta, foi estruturada para atingir os objetivos do cinema, que nós aqui do canal acreditamos que um dos objetivos do cinema é dar uma chacoalhada dentro do cenário cultural e, ao que parece, um filme aparentemente de uma temática inofensiva, Barbie, né? Um brinquedo já culturalmente arraigado aí nas últimas décadas, causou uma comoção e que é sinal, naturalmente, dos tempos polêmicos de divergências ideológicas. Então, vou explicar um pouquinho como funciona esse filme, os mecanismos de funcionamento narrativos, né, da história propriamente dita. O primeiro ponto, já indo logo aqui para o vídeo, o primeiro ponto crucial é a parte cromática do filme, a iconicidade, né? Essa sedução icônica da Barbie, que ela vai ser transferida para a infância. Então, o aspecto sedutor, o aspecto argumentativo icônico desse filme está em ser a Barbie um brinquedo sedutor, colorido, com várias ferramentas, com vários acessórios colecionáveis, e isso é transmitido para o cinema, né? Então o adulto e a criança vai querer entender como funciona esse universo, como ele vai ser representado ali no cinema, as cores, as formas, as texturas, né? a estética da Barbie. E isso é interessante porque é o aspecto icônico, é o primeiro momento, né? É a primeira idade aí onde a gente vai estar exposto, propriamente dito, ao filme da Barbie. Ele vai ter elementos como humor, ele vai ter elementos como certa paródia da boneca, né? Feita pela atriz. E isso vai trazer um encantamento natural dos personagens daquele universo ali da Barbilândia, que é uma sagacidade legal e que vai estar todo o cromatismo, toda a iconicidade que a gente vem falando. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto que todo mundo vai buscar e acaba levantando essa iconicidade, né? Você levanta essa tampa da iconicidade e tem aí uma série de pontos narrativos que eu vou abordar com vocês. A série, o filme, né? Ele tem um complexo narrativo, né? Tematizado. A tematização ela é gigante, então você tem várias situações, várias dialéticas, vários pontos tensivos, conflituosos no filme. E esse é um aspecto que eu já adianto, que faz com que o filme seja uma escalada confusa, de certo modo, de aspectos tensivos. Não que isso venha desmerecer o total da trama, né? A totalidade do objetivo do filme, que é muito bem pontuado, mas essa escalada de tensões, né, que vem desde da boneca perder o seu caráter estereotipado de boneca, né, e ao contraponto da Barbie estereotipada para as outras Barbies funcionais, com determinadas funções, presidente, e escritor e tudo mais. Então, e aí vem a dialética, né, essa primeira tensão, né, cognitiva, porque se a gente for parar para pensar, quando a gente tem a tensão entre duas coisas, a gente tem uma reflexão. A reflexão ela nasce dessa tensão, né? Eu tenho um problema ou eu tenho um posicionamento e eu paro para pensar naquilo, para resolver aquela demanda, né? Então, semioticamente, as tensões são muito importantes, as atuações humanas sobre as tensões, desde que venham de opiniões divergentes, desde que veio de encarar posicionamentos divergentes. O problema em si faz parte da narratividade e é ele que dá sentido, né, a tudo. Então a reflexão ela nasce de um problema, a reflexão ela nasce de uma tensão. E a primeira tensão é quem é a Barbie estereotipada. Quer dizer, você tem todas as Barbies, você descobre que você é uma Barbie sem função
E gradativamente você vai perdendo a função, que é o gatilho da trama, né? Eu perco a função de andar com os pezinhos, né, de salto alto, eu perco a função de ser a beleza eterna e etérea, e aí começa a celulite. Então essa descaracterização do que já não é caracterizado, porque a Barbie arquetípica, a Barbie estereotipada, ela já não tem a função, mas ela tem. E aí olha que engraçado, sempre quando a gente tem dialéticas, né, confrontos, a gente confronta ideias, nascem novas ideias, né? Quer dizer, ela tem a função de ser o modelo, o parâmetro das outras Barbies. E ela vai, quando ela entra em confronto com as outras Barbies, é que a gente entende que ela é a Barbie mãe, né? Ela é a Barbie padrão, né? Numa sociedade, né, num contexto que a gente não admite o padrão. E aí você precisa do padrão para mostrar que não precisa do padrão. Então a Barbie estereotipada tem a função de mostrar que não precisa da Barbie estereotipada. Então é uma dialética muito interessante. Então dali deflagra o processo dela sair e ir para o mundo real, onde ela vai encontrar novas divergências, que é o mundo aparente. Então, ao sair para o mundo real, já vai nascer uma outra divergência, que é o do mundo real da Barbilândia. Um mundo aparentemente estável e um mundo que não é estável, ele é instável e ele é imprevisível. Que é isso que a Barbie e o Ken vão encontrar quando eles vão sair. Então você já tem uma outra tensão, já é uma segunda tensão, uma segunda relação tensiva aí, que vai gerar sentido, que vai engatilhar sentido, que é do mundo real e do mundo da Barbilândia. Que nesse mundo vão ser feitas descobertas. Aparentemente, do ponto de vista cognitivo, o Ken ele vai se descobrir nesse mundo real, ele vai criar uma competência, né? Ou seja, ele vai adquirir um conhecimento, ele vai buscar esse conhecimento do patriarcado. E parece que esse conhecimento tem um efeito negativo na trama, ele é colocado ideologicamente como negativo, ele vai descobrir esse patriarcado, a posição do homem, e ele vai criar, a partir desta competência cognitiva que ele vai adquirindo, que ele vai bebendo lá no mundo real, ele vai voltar e vai trazer aquela competência e transformá-la em performance. Ele vai performar lá naquele universo, na Barbilândia, com a competência que ele aprendeu lá no mundo real. Então você tem um trabalho aí muito interessante de espelhamento da realidade, né, trazendo da realidade para o mundo ficcional, né? Não é do mundo ficcional para a realidade. É claro que você traz do mundo ficcional para a realidade, que é a exposição que a Barbie tem com a mãe e a filha. Então a Barbie se expõe à mãe e à filha, então você vai ter também uma inversão, o mundo ficcional afetando o mundo real. De qualquer modo, nessa altura do vídeo você já deve perceber que o grande ponto teórico que eu quero trabalhar aqui são as tensões narrativas, né? O duelo de forças entre A e B, algo que puxa para um lado, que puxa para o outro. E essas tensões que eu sempre gosto de trabalhar, porque é a matriz, é o DNA das narrativas, é que vai dar luz a vários desdobramentos. E há outras, uma espécie de procriação de tensões narrativas. Então, a gente tem, no primeiro ponto, isso. Há um outro ponto da existência da Barbie do ponto de vista da mulher, já é problematizado lá na Mattel. A própria Mattel, enquanto empresa, e o que ela defende, né, enquanto valor de criar cultura e vender a cultura, né? O boneco do Ken, logo depois, quando o Ken toma conta lá fica a Ken Lolândia, era Barbilândia, agora é a cidade, é o império do Ken, vende muitos, sempre as sutilezas narrativas, né? A forma sutis da narrativa. Então começa a vender muito as casinhas do Ken, o que prova que de repente culturalmente a gente tem mais a proatividade para o patriarcado do que propriamente a afetividade, a causa feminina, é o que ele dá a entender ali no filme. Então há uma série de sutilezas no filme que são detalhes que eu quero que você assista e que você capte, não vou exaurir essas sutilezas. Então, as complexidades de narrativas elas vão gerando, eu vou falar as principais, onde vai eclodir aí a narrativa política, né? Nós da semiótica, a gente trabalha muito com representação. Então, os signos nos levam a ter representações da realidade, né? Os signos nos levam a ter convicções sobre a realidade. Então, quando você mobiliza conceitos que já são esclarecidos por todos e que têm caráter ideológico, tem carimbo ideológico,
Então já mobiliza muito a narrativa e vai causar um certo frisson narrativo. Então a menininha acusa a Barbie de fascista. Então a presença do termo fascista, ela vai causar um tremor de terra, porque a um nível popular a gente tem aí a mobilização, né, de um termo ideológico que está instaurado dentro de um setor ideológico, né, que um setor que repreende e outro setor que nega, outro setor que atribui a outro. Então é uma bola, uma batata quente que vai sendo jogada de mão em mão e que tem efeito de batata quente, né? Tem efeito explosivo. Na minha análise, não tão acurada, né, nas minhas observações do filme, assisti ontem, né, por isso que eu já fiz o vídeo hoje, não há tanta mobilização de termos que causam esse frisson narrativo. São termos-chave que você já coloca e causa uma espécie de frisson narrativo. Parece que tem menos. Há mais no campo das tensões, né? Tanto de capacidades. Então, o sujeito que ele adquire uma competência e vai desempenhar um papel que vai estar dentro de um juízo negativo, e a personagem Barbie, ela vai construir uma competência ao contato com o humano, que vai desenvolver uma performance lá na Barbilândia que vai salvar tanto a relação da mãe com a filha, quanto vai retomar o poder das mulheres ali. E quando a gente fala de relação política, nós estamos falando de relações de poder, espacialidades com relações de poder. Né? Então essas relações de poder, elas têm os seus mecanismos de apropriação, os seus mecanismos de consolidação, intervenção, elementos naturais da representatividade que não estão ligados tão grande à semiótica, mas que estão ligados à forma das instituições. Então, ali você tem o poder masculino e você tem o poder feminino. O poder masculino, ele é estereotipado, principalmente na figura do cavalo, na figura do cowboy, né? Ele vai ser estereotipado nesse ponto, assim como a Barbie é estereotipada e ela sofre essas estereotipações, né? Esses estereótipos. E esse confronto de pacotes ideológicos muito próprios é que talvez seja a causa polêmica, porque as polêmicas elas vêm, a polêmica ela está ligada a excesso, né, de disjunção ideológica numa camada superficial, onde as pessoas vão discutir superficialmente. Porque se você for discutir profundamente, né, as dialéticas elas não têm como se exaurir. Então, entre essa ótica do homem, do empoderamento do homem e do empoderamento da mulher, você tem um consenso mais óbvio. Você não vai ter, você não pode apostar numa distensão de um sobre o outro. E na verdade a polêmica ela vem dessa distensão, da necessidade que a gente tem de colocar supremacias, de colocar poderes a mais, determinismos a mais. Então, é claro que a polêmica vem disso, do partidarismo, do posicionamento sem pensar no todo, vem do pensamento simples, tentando fugir do pensamento complexo. E talvez e aí o filme ele vai ser polêmico do ponto de vista semiótico por ele não trabalhar o consenso. Então a polarização, mas depois a hegemonia do grupo feminino afeta de modo muito forte, né, o momento ideológico que a gente tem, a situação ideológica de sempre, e isso, independente, né, da opinião, ele vai causar a polêmica que é central para o cinema e que vai dar toda a força e que vai catapultar o filme ao seu sucesso, né? Então, assim, é muito importante a gente averiguar que no eixo da falta do consenso, normalmente o cinema, o que ele vai fazer? Ele vai colocar forças antagônicas, né? E ele vai lá como um blockbuster, naturalmente, que seria Barbie, essencialmente um blockbuster, um filme para massa, um filme que vai levar para o cinema o pai, a mãe e a filha, ou o filho, a criança. Então você vai trabalhar com o quê? Normalmente esse cinema ele vai procurar o consensual.
né? Ele vai procurar pacificação e a limpeza dos resíduos que possam ter, mas ele faz o contrário. Então essa aposta no não consensual, a aposta na hegemonia, ela é interessante, porque do ponto de vista semiótico, retirado questões ideológicas que você tem as suas, e eu simplesmente aqui estou fazendo uma análise técnica, é uma aposta interessante, é uma aposta do novo tempo, do tempo onde a gente trabalha muito a questão do... né, veja como funciona de verdade as coisas, né? Entenda a verdadeira história, né? Então, em tempos de outside, de revirar aquela face que a gente conhece e ver a face de trás, as pessoas estão querendo buscar o outro lado da coisa. Então, você não ser consensual, uma narrativa não consensual, não que agrade a todos, usando aqui um termo muito comum, vai exercer um fascínio muito grande, vai exercer um fascínio exorbitante. Por fim, assim, a gente poderia falar muito tempo, mas para a gente já ir aparando aqui um desfecho, a técnicas cinematográficas, semióticas do olho, né, do chorar, que eu acho legal, humanização, é uma humanização que a gente tem muito dentro do cinema, no Pinóquio, né, no Inteligência Artificial, né, que tem um drama onde o indivíduo que não é humano ele vai querer ser humano, né, essa progressão de ser humano, né, eu acho que é legal porque é sempre a pedra de toque desses filmes, né, da existência real para a existência ficcional, do mundo verdadeiro para o mundo não verdadeiro, da opção por sofrer, da opção do vampiro por morrer, né, mas ser humano, de viver as intempéries do ser humano, o romantismo que tem por trás do ser humano. Esse é um valor que é colocado no filme da transformação, né, que não vou fazer spoiler aqui do filme, que vocês vão perceber essa transformação, até que ponto, e aí vai ficar para vocês discutirem essa metamorfose de boneca, né, para mulher, que traz isso, né, de valores, cada um vai colocar o seu. Acho que é isso que é legal da linguagem, né? Nós, estudiosos da linguagem, a gente respeita muito a ideologia de todo mundo, porque a linguagem ela é multifacetada, então dentro dela mesma ela pode sorrir para você e chorar para o outro, mas ao mesmo tempo você achar que ela sorriu para você e ela não sorriu para você. A face da palavra, a face do signo é muito rica e muito legal. Então, o ato dela chorar também é uma sedução para o público, né? A atriz, no caso, a representatividade do choro, é a sedução própria do filme, o momento tensivo do filme, que é o choro, da boneca que não chora para a boneca que chora. Acho que é uma máxima legal, uma boa atuação da atriz, com certeza. Então, resumidamente, eu acho que a gente teria esses fatores narrativos mais fortes. Acho que deve assistir, com certeza. Acho que é um filme que está na esteira dos movimentos culturais, né? De dar uma chacoalhada no que a gente tem até então. Fechou? Comenta aí o que vocês acharam, qual a tua visão do filme, tá? Então aqui é o Rômulo, nosso canal ele produz conteúdo sobre semiótica, né, prioritariamente, mas também faz videoaulas sobre literatura, sobre linguagem, ok? Então, abraços semióticos a todos, quem não assistiu vá assistir, comenta aqui, se inscreva no canal, abração para todo mundo.